Eu, inclusive, convido você aí de casa a participar com a gente. Já vai aparecer o número aqui, ó. Já apareceu o número do nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua opinião, o seu relato, o que já aconteceu com o seu filho no ambiente escolar. Vem cá. Aqui no nosso estúdio, a gente recebe a psicóloga Luciane Fantini. Obrigada pela sua presença, doutora. Uma boa tarde. Obrigada, a gente Roberta. também recebe aqui a Kelly Lopes, que ela é psicopedagoga. Ela vai contar pra gente a visão da escola, como que funciona e o que está faltando, como deveria acontecer para a gente proteger mais as nossas crianças. Muito obrigada também pela sua presença. E a gente recebe aqui a Ana Paula. Ela é mãe do Davi, o Davi tem 11 anos e ela também vai contar o que já aconteceu com o filho dela na escola. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas. Mas antes, Ana Paula, como mãe, sabendo que o seu filho já passou por essa dor, como é que, um caso como esse, o que ele te traz? Dor. Me traz dor. Porque ficamos a par, sim, da escola. A gente vai lá, reclama, conversa várias vezes e nada é resolvido. Entendeu? É dor, porque a gente quer proteger. E temos que criar o filho para o mundo. E, ao mesmo tempo, não conseguimos. A gente pensa assim, mas né, será que briga entre crianças? Será que é normal? Mas até que ponto isso é considerado o normal? Por isso que a gente trouxe também a Luciane Fantini. Luciane, um caso desse chama a atenção porque é o ápice da violência nesse ambiente escolar. Né? Assim, há muito tempo, pelo que a gente já vem noticiando, já fugiu da normalidade. Nós estávamos comentando aqui, eu e Kelly, como que nós estamos apavoradas com os números crescentes da violência entre crianças, né? As crianças, elas vêm ao mundo sem ter muito essa regulação, esse limite. E quem tem obrigação, Roberta, obrigação mesmo de colocar esse limite, em primeiro lugar, a família e depois a escola. A educação, ela serve para isso, para ensinar a criança a regular esses impulsos, esses instintos que muitas vezes ela não consegue. Mas se a educação falha, a gente vê o que tem acontecido. E é, de fato, uma falha grave aí na educação, tanto da família quanto da escola. É difícil, Kelly. Vamos lá, vamos pensar primeiro no lado da família, daqui a pouquinho a gente também vai falar do lado da escola. É difícil identificar o aluno, o filho, né, que tem esse temperamento mais explosivo? A escola consegue identificar isso? As famílias conseguem identificar isso? Vamos lá, nós temos dois lados aí, né? O primeiro lado da família, infelizmente, Roberta, algumas famílias têm uma dificuldade de aceitar que seu filho é agressivo. Sempre minimizando e colocando desculpas do tipo, ele faz assim porque sofreu isso, porque tem dificuldade. Então, você vê uma dificuldade muito grande das famílias aceitarem esse tipo de comportamento. Mas também nós temos as famílias que, inclusive pais, que estimulam os filhos a serem agressivos. Você mete a porrada, porque você não é macho, você tem que meter a porrada. E isso a gente ouve de famílias, assim, né? Do outro lado, nós temos a instituição de ensino. Esse espaço tem a obrigatoriedade de promover a integridade física e emocional dos alunos. A gente entrega o nosso filho, a gente pensa que ele está seguro. É uma obrigatoriedade de toda a instituição de ensino. Então, em todos esses casos, a gente vê um erro grave. Essas crianças sozinhas, sem monitoramento. Outro erro grave que se repete. Os pedagogos, os coordenadores, eles são comunicados, muitas vezes, por alunos... Que foi o que aconteceu nesse caso. Que convivem ali com aquelas crianças. Também, muitas vezes, comunicados pelas famílias... e fazem vista grossa e olham isso como se fosse algo natural. Não é natural da infância a violência. Não é. Se uma criança está tendo comportamento violento dentro da instituição de ensino,
Isso não é natural, isso precisa ser tratado como um transtorno, a família precisa ser chamada e precisa se responsabilizar por isso. Agora, as escolas não podem deixar as crianças sozinhas. Esse é um erro grave que tem acontecido constantemente. Então, eu vejo, Roberta, que está na hora de vermos isso como um caso criminal. E as pessoas precisam responder por crime. Não dá para continuar sendo tratado como vem sendo tratado. Perfeito. Eu convido você de casa a participar com a gente. Manda para a gente aqui o seu relato no nosso WhatsApp. Já já a gente vai abrir espaço para ler o que já aconteceu com seu filho ou com sua filha na escola. Até que ponto chegou essa violência? Como a Kelly disse, a gente não pode achar normal uma violência na escola. Violência na infância não é normal, a gente não pode normalizar. E o que aconteceu com o seu filho, com o Davi? Então, aconteceu várias coisas, né? Eu vou falar uma das principais, né? Assim, que me chocou bastante. Meu filho, ele não defeca na escola. Por quê? Quando ele ia, os coleguinhas ficavam fazendo bullying com ele, né? Que eu penso que o bullying vem e chega a violência. Os dois andam juntos. Ele não faz mais na escola. Porque os coleguinhas ficam chamando ele, apelidando, isso, aquilo. E meu filho, ele é obeso, né? Tá acima do peso. Então, papelzinho jogando, desenhando. Tudo isso, ele faz até tratamento psicológico, tá? Vai afetando. Violência psicológica e violência física também. Física, porque às vezes eu pergunto, ele quer evitar. O que aconteceu, Davi, na escola? Ah, não, mãe, nada. O que foi? Em outro caso, colocaram uma pedra, ele não viu. Ele tropeçou, caiu de cabeça. Mas por que isso? Por que acontece isso? Eu penso, como ela relatou também, que tem que responder criminalmente, entendeu? Só que vamos observar em casa. Será que essa criança está sendo agredida em casa e repassando para os outros colegas? O meio que ela vive? Porque geralmente é o reflexo, né? Reflexo. Do que acontece em casa, leva para a rua, leva para a escola. Deixa eu só incluir mais uma mãe também do nosso bate-papo. A Maria, a filha dela, gente, chegou a levar uma cadeirada na escola. Você não ouviu errado, não é isso, Maria? Boa tarde. Conta pra gente, o que aconteceu? Boa tarde. Sim, realmente, já faz um tempo, A gente mas está sem o áudio da Maria aqui no estúdio. Ok. Então, já faz um tempo que isso aconteceu, mas desde que o mundo é mundo, a gente passa por isso. E eu acho que um pouco disso também vai da educação dos pais. Minha filha logo foi criada muito sozinha dentro de casa, então eu tive que fazer um processo para ela se adaptar a outras crianças para que ela possa entrar no colégio. Assim que ela foi, ela teve muita dificuldade, porque ela queria brincar e muitas vezes o coleguinha não aceitava as brincadeiras dela, ou as brincadeiras dele eram muito agressivas. E tinha um garoto em especial que ele vivia batendo nela. Uma vez ele jogou um prato de sopa nela, quente. E aí eu fui ao colégio e fui questionar com a professora para avisar a mãe dele, né? Para que desse alguma coisa e para os professores ficarem atentos. Aí passou. Da outra vez, ele deu uma cadernada na barriga dela. Não podia trabalhar à noite. Aí eu fui no colégio questionar isso com a professora e pedir que eles pegassem até a de novo, para que eles pudessem ver mais essa situação. E a mãe nunca aparecia. Eles mandavam bilhete, a mãe nunca aparecia. Aí até que um dia a minha filha chegou com o olho quase furado, com um lápis, que ele tinha jogado um lápis na minha filha. Quase para o olho dela. Aí o que eu fiz? Aí eu já saí de mim, como qualquer outra mãe, né? E cheguei no colégio e o garoto que estava lá chamou a atenção, uma situação constrangedora. Mas aí a mãe chegou atrás de mim e falou que estava passando por problemas, mas eu acho que isso não justifica, entendeu? Porque se ela estava recebendo os bilhetes para ir ao colégio, ela teria que ir.
a minha filha poderia ter ficado cega ou até prejudicado uma costela dela, entendeu? Queimadura, alguma coisa desse tipo. Então, a gente tem que ter muita atenção com relação a isso. Perfeito, Maria. Obrigada, viu, pelo seu relato aqui com a gente. E já tem participações aqui no nosso WhatsApp. Tem uma pessoa falando, gente, por que ninguém está falando sobre os pais desses adolescentes? Eles precisam ser responsabilizados. Exatamente o ponto que a Kelly Lopes trouxe para a gente, né? Exatamente isso. Precisa ser tratado como um crime. Exatamente. As famílias precisam ser chamadas e responder por isso. Eu vejo que a partir do momento que as famílias começarem a ser chamadas e responder criminalmente por isso, as famílias vão ter mais atenção e ocupar o papel delas, que é da educação e da vigília do seu filho. Porque se a criança é de menor, os pais precisam ser responsabilizados. Agora, o que nos chama a atenção, eu estava conversando aqui com a Luciana, Roberta, é essa agressividade, né? Essa violência. O que tem dentro desse adolescente, dessa criança, que faz com que ele tenha tamanha violência, tamanha raiva? Então, assim, é algo que a gente precisa começar a olhar para isso e para a seriedade disso. Isso precisa ser falado mais vezes, isso precisa ser debatido e não pode ser minimizado. Por que, Luciane Fantino? A gente está vendo esses casos crescendo. A gente para pensar como que 2 adolescentes, essa faixa ali de 13 anos, como que eles conseguiram quebrar, fraturar a vértebra de uma criança também de 10 anos. Né? Qual é a natureza disso? De onde está vindo tanta vontade assim? Roberta, uma coisa que eu vejo crescente é uma cultura da violência e uma falta de educação baseada em valores. Valores de amor ao próximo, de respeito, de compaixão. Então, não são casos isolados de criança que sofrem violência doméstica e que estão reproduzindo. Não é só isso. É para além disso. É uma cultura mesmo de aumento crescente da violência, de banalização da violência. E o que eu vejo? As crianças estão soltas na escola, como a Kelly falou muito bem, mas elas também estão soltas dentro de casa. Elas estão largadas aí nas redes sociais, né, é perpetuada essa violência. Existe hoje uma coisa que eu acho assim, extremamente complicada, que é a educação positiva. Eu acho perigoso, inclusive, e os pais têm reproduzido esse discurso da educação positiva, educar sem dizer não. É um absurdo, sabe, Roberta? Ou estão fazendo a leitura errada também, né? Aplicando de maneira errada. Coisa muito, assim, mas muito distorcido. Então, quer dizer, ao invés de pensar nessa educação positiva, o meu apelo aos pais, vamos pensar numa educação baseada em valores humanos. E a escola, a mesma coisa, sabe? A gente tem que reforçar com a criança isso. Não é o que você quer na hora que você quer. Você tem que aprender a respeitar o coleguinha, você tem que aprender a respeitar a vez do outro. Você tem que ter limite, porque senão não tem vida em sociedade. Então, eu acho que está faltando muito essa educação baseada em valores humanos, valores éticos. A gente continuou com a Maria por ligação de vídeo, que eu quero saber dela de que maneira... tá bom. Daqui a pouco a gente então tenta falar com ela novamente. Deixa eu ver aqui com a Ana Paula, de que maneira que isso acabou impactando na vida do seu filho, né? Uma criança... Quantos anos seu filho? 11 anos. As consequências psicológicas na vida do Davi. Davi vem fazendo várias terapias, né? E ele tem uma coisa com ele, empatia. Davi é uma criança que tem muita empatia. Exemplo, ele fazia basquete na escola. O que aconteceu? Ninguém jogava a bola para ele. E eu via isso. Ninguém jogava. E ele gritava. Para mim, para mim, para mim, para mim. Ninguém jogava. Aí isso dói em qualquer mãe, né? Eu levantei e falava, pode jogar para o meu filho, por favor? Eu levantava. Como mãe, eu levantava. Eu ia lá na frente. Pode jogar para ele. Qual é o limite, Luciane, assim, de ser mãe nessa hora ou de estar sendo que talvez para os olhos de outras mães, está sendo super protetora, né? Qual é o limite? Porque ao mesmo tempo o que essa mãe está tentando mostrar é
mostrar ali a socialização do filho. Socialização, Né? O esporte é para isso, né? Exatamente. O Falta de esporte traz empatia, isso. Exatamente. É para o momento deles socializarem, é o momento deles aprenderem habilidades, né, comportamentais, não só o jogo ali. E aí, nesse momento, eles não estão fazendo... Então, tá vendo, Roberta, como está faltando a Escolhe, intervenção de um adulto ali? Não era ela que tinha que estar falando isso. Não. Era quem está conduzindo o jogo. O professor. Exatamente. Não é papel dela, ela acaba fazendo porque vê que nada está acontecendo. E é isso que a gente tem visto, que a Kelly estava falando também. Parece que a escola não está tomando uma providência, os pais não tomando, a própria questão judicial também. Então, algo tem que ser feito para que as pessoas acordem e vejam, não dá para deixar essas crianças sem orientação. Tem um comentário aqui que fala exatamente isso. Olha, boa tarde. Infelizmente, a agressão nas escolas com as crianças não é de hoje que isso está acontecendo. O pior é quem está em direção das escolas que não toma nenhuma providência. Exatamente. Roberta, comigo, né? Quem me conhece sabe que eu tenho uma filha com deficiência visual. E você perguntou para ela das consequências disso. A minha filha tem 22 anos hoje. A minha filha sofreu muito em toda a vida acadêmica dela por conta disso. E houve um momento em que eu tive que retirar a minha filha de uma escola, porque senão ela também seria vítima, como esse menino, de apanhar. Porque ela trouxe e eles estavam articulando para uma menina bater nela, porque ela recebia a atenção diferenciada por ser uma aluna com deficiência visual. Então, hoje, a minha filha, quando ela vê esse tipo de matéria, a minha filha chora até hoje. Ela fala, mãe, isso tem que acabar. E ela já tem 22 anos. Então, olha quanto tempo nós estamos, enquanto sociedade, fazendo de conta que nada disso acontece. Exato. Olha que absurdo. Relato exatamente assim, Kelly, que diz, boa tarde, a minha filha várias vezes também sofre na escola. Eu vou, ligo e nada é feito. A minha filha não tem uma má formação, tá? Eu tenho sofrido muito. Uma escola estadual, socorro, tá difícil. As mães estão aqui pedindo essa ajuda, que elas vão relatar o problema para a escola e nada, pelo menos ser ouvida, pelo menos chamar a outra família, entender o que está acontecendo. Mas não, esse caso de hoje mostra que a irmã procurou a direção da escola, relatou o que estava acontecendo. A criança voltou para casa sem a mãe ter ciência do que tinha acontecido. Não houve nem comunicação. Isso é o básico, Kelly. Vamos supor, aconteceu uma briga na escola. Como que a escola deve agir com a família da vítima? É o básico, comunicar. Na verdade, não é só com a família da vítima. A escola tem que prontamente entrar em contato com a família da vítima, prestar os primeiros socorros para essa criança e também entrar em contato com a família da criança violenta. Então, assim, é algo que tem que ser feito de imediato, porque é a integridade física e emocional de um aluno. Esse é o papel da escola. E houve um erro muito importante nesse caso. Eu te pergunto, você que está aí acompanhando a gente, participa aqui no nosso WhatsApp, manda aqui, ó, tá aqui o nosso QR Code, aponta a câmera do seu celular, manda pra gente seu comentário. Você conhece bem o seu filho? Quem é o seu filho na escola? Diante de uma cena de briga, como que seu filho reagiria? Ele seria a vítima? Ele seria o agressor? Ele seria quem assiste e filma? Qual seria a postura do seu filho? Ou o seu filho seria aquele que vai até a direção e informa, né, o que está acontecendo, pede ajuda? Qual é a maneira que você tem educado o seu filho para essas situações? Que a gente precisa conversar sobre esse assunto com os nossos filhos, né, Luciane? Perfeito. A gente tem que aproveitar esse momento, trazer todo mundo para a sala e mostrar o que está acontecendo. E aí, né, instruir, como você está falando mesmo. Olha, meu filho, isso está errado, vai lá na diretora quando isso acontecer, na professora. Quer dizer, se as crianças têm uma educação baseada nos valores, como eu estou falando, ela vai saber intervir em prol do coleguinha ali que está sofrendo. E a diferença, Roberta, ela tem que ser aceita. Eu não entendo como que as crianças ainda, em pleno século XXI, têm rejeitado, rechaçado a diferença. E aí a gente começa a pensar, quem são esses pais? Como que eles lidam também com a diferença? Porque a criança ali está reproduzindo. Então, tem sim, né, que aproveitar esses momentos para... Meu filho, olha só, vamos tomar uma atitude. Pegando a fala da Luciana, né, inclusive, como ela falou em casa, conversar, tudo, a família, o meu filho... Ele não quer sair da escola. Eu quero retirar ele da escola, colocar para a escola. Não quer. E sabe o motivo que ele não quer sair? Porque ele diz que não pode deixar um amiguinho dele autista sozinho. Oh, meu Deus. Ele tem a empatia.
Quando ele me disse isso, consegui tirar ele da escola. Você vê que você está no caminho certo, Você entendeu? né? Fala bem pertinho do microfone com a gente. Ele chegou, mãe, eu não quero ser, só tem eu para proteger ele. Olha só, uma criança de 11 anos falar que só tem ele para proteger o amiguinho autista. Aqui no nosso WhatsApp a gente já tem mais comentários também. Tem gente que diz, boa tarde, é muito revoltante o descaso que tiveram com essa criança, que todos paguem na lei, né, dos homens e também na de Deus. Tem um participante que também diz, Roberta, eu estou aqui assistindo o seu programa, meu nome é Rafaela, eu estou muito revoltada com essa situação. Minha filha também nasceu com um olhinho mais pequeno, outro maiorzinho. Eu tenho muito medo de acontecer algum tipo de bullying com ela, mas eu tomei muito a dor dessa mãe, porque não dá para acreditar nessa tristeza. É sem tamanho realmente, né? Também tem mais comentários. Minha filha tem 13 anos e ela tem um cabelo afro. Esse ano cortaram o cabelo dela. Não. Nossa. Eu não estou lendo isso, não. Cortaram o cabelo dela na escola e falaram que o cabelo dela era igual a palha. Eu fui na escola e nada foi feito. Gente, tá todo mundo aqui revoltado, não. É inacreditável. Olha que ponto Crianças, Roberto, não dá a pra violência vai só crescendo. Onde está o pessoal da Cadê os escola? adultos dessa E escola? estão normatizando. Isso que é assustador, Roberta. Porque estão normatizando isso, estão normatizando as crianças ficarem sozinhas. Eu fico pensando, quanto tempo durou a agressão do menino de 10 anos e ninguém viu? Aonde que estavam? Aonde que estavam os adultos responsáveis dessa instituição? Essa criança não gritou? Com certeza dor, gritou, porque outros foi- alunos Depois foi gritaram. colocada de castigo, tá? Essa criança, depois de ser vítima disso tudo, a coordenação pegou essa criança e colocou ela no canto de castigo, essa criança gemendo de dor. Eu não acredito. É uma sequência Nossa. de erros. É uma sequência de erros. Luciano Infantino, para a gente finalizar, qual o recado que você deixa agora para as mães, não só em relação, gente, ao ambiente escolar, até porque as crianças já estão aí entrando de férias, mas é sobre a formação, é sobre os valores. Muito cuidado com o que as crianças assistem, né? Muito cuidado com aquilo que elas têm acesso ali pelo Instagram, pelo TikTok, por todas essas redes, ainda mais agora no período de férias, sabe? Fiquem mais com seus filhos, deem livros para eles lerem, assistam programas juntos, sabe? Ensinem valores, conversem sobre valores, sobre respeito ao próximo, sobre afetividade. Eu acho que é isso, né, que a gente está precisando, realmente de uma educação baseada em valores, que isso vai durar para a vida inteira. Eu acho que esse é meu apelo. Não gente deixe as crianças agradece. sozinhas. Por favor, gente, acho que esse estúdio aqui deu recado para todo mundo, né? Para a escola, para as famílias, para as crianças, para todo mundo. Muito obrigada pela presença de todos Obrigada, vocês. Roberta. Obrigada imensamente por estarem aqui como profissionais, como mães também, e tendo essa empatia com essa outra mãe, né? A gente se colocando por alguns segundos no lugar dela e a gente não consegue nem imaginar, nem mensurar a dor que ela está sentindo.